Deixa eu só... Primeiro, para mim está sendo muito difícil, porque desde o início do jogo, quando eu vi o torcedor na hora do hino nacional rezar o Pai Nosso, eu também me emocionei e passou um filme na minha cabeça, onde a gente relembra as histórias como atleta, né, vencedora, os grandes momentos que a gente teve no Mineirão, comemorando títulos e vestindo essa camisa, e depois como treinador também, quase 3 anos. Então, uma noite muito longa, muito difícil, de uma situação incômoda que nós não gostaríamos de ter passado, mas essa é a nossa realidade hoje. Então, o sentimento de um profissional que está aqui, que ama o clube, que tem carinho pelo clube, que respeita o clube, também está machucado como torcedor. Eu também estou sentindo. Não é fácil. Não é só profissionalmente. É como parte de uma instituição que eu tenho muito carinho, mas muito mesmo. Então, eu também estou sentindo. Então, eu só queria pedir desculpa a eles. Eu tentei fazer o melhor. 3 jogos difíceis. Você chega recebendo um convite 1h da manhã, né? E eu durmo cedo. Terminou o jogo lá contra o CSA, eu já estava quase dormindo. E você aceita em função de uma amizade, de um carinho, de um respeito que eu tenho pelo Zezé e pelo clube, e de você acreditar que pode contribuir. E eu tentei. Eu dei o meu melhor, procurei fazer aquilo que eu entendia que seria o melhor. Eu acho que fizemos um jogo competitivo lá contra o Vasco. Tivemos um bom primeiro tempo contra o Grêmio, poderíamos ter vencido. O Vasco poderia ter empatado. Hoje foi um bom primeiro tempo, com algumas dificuldades, mas o nosso amigo Rogério Ceni tinha razão em muitas coisas que ele falou. Então, e eu notei isso, e a gente, como está há muitos anos, tem muita coisa errada aqui. O Zezé acaba de relatar e a gente sabe o porquê. Então falta intensidade, falta aspecto físico, falta um monte de coisa. E eu quero fazer parte dessa reconstrução. Dar apoio, trabalhar, né, mostrar, explicar, ajudar para essa geração mais nova, que é ali que está o futuro do Cruzeiro. Então, é triste, né, encarar uma Série B, um clube da grandeza do Cruzeiro. Nós temos que... O Cruzeiro teve um ano difícil, né? Mas, como o Zezé disse, há alguns anos está sofrendo com isso e está pagando essa conta hoje, mas tem uma história linda, bonita, de títulos, de conquistas, de jogadores extraordinários, de exemplos, e que ultimamente a gente tem visto muita coisa errada, né? Até por parte deles, até profissionalmente. Então eu quero dar minha contribuição, vou me entregar de corpo e alma, vou me dedicar para a gente começar uma nova etapa, mesmo sabendo que o torcedor está um pouquinho chateado, magoado, mas que ele precisa entender que é o momento dele ajudar também. Ele precisa participar, ele precisa colaborar, precisa aderir, precisa vir incentivar essa geração que vai vir aí no próximo ano, para a gente ter um centenário aí com perspectiva de reagir. Então, o projeto do Cruzeiro tem que pensar em ser campeão do mundo. Esse tem que ser o projeto do Cruzeiro, pela grandeza do Cruzeiro. No momento como a gente está passando triste, o Cruzeiro precisa pensar em ser campeão do mundo. Eu falo isso hoje. Me cobre daqui a alguns anos isso. Ele precisa pensar nisso, porque ele é muito grande. Peço perdão ao torcedor hoje. Adilson, vamos lá.
O cenário já foi apresentado pelo Zezé Perrella, do ano que vem, das próximas temporadas. Falou muito de base. O Rogério Ceni, você já destacou que tentou fazer mudanças, não teve aval da diretoria naquele momento. Aí eu cito até alguns jogadores que seriam afastados pelo Rogério Ceni naquele momento, como Thiago Neves, Fred, jogadores que têm contrato com o Cruzeiro no ano que vem. Como fazer essa limpeza, essa renovação dessa equipe? Isso aí vai ser feito com a direção. É o momento de fazer, é a necessidade, é questão de oportunidade, e você trabalhar os mais jovens para que coloque eles no mercado. É a alternativa que o Cruzeiro tem. Simples, precisa fazer. Isso vários clubes já fizeram. E o Cruzeiro vai fazer, pode ter certeza. Adilson, o Zezé Perrella já disse que alguns jogadores com contrato astronômico, que vai chamar um por um. Você citou o Cruzeiro campeão do mundo. Como você deslumbra o Cruzeiro daqui 2, 3 anos, campeão do mundo, tendo que trabalhar com uma base, por mais que você tenha conhecimento de formar jogadores, o Cruzeiro daqui 2, 3 anos, campeão do mundo? Trabalhando, né? Exemplos nós temos. O Corinthians caiu em 2008, 2009 foi campeão da Copa do Brasil, 2012 campeão brasileiro, 2011 campeão brasileiro, 2012 campeão do mundo. Então é trabalhar. Processo de renovação. O que eu vi nesses 3 jogos não é o Cruzeiro que eu conheço. E vocês sabem que eu sou muito verdadeiro e realista. Esse time não é o Cruzeiro que eu conheço. Não é o Cruzeiro. Nós precisamos fazer andar as coisas, né? Ele precisa ter intensidade, ter dinâmica, trabalhar bem a bola, ser mais rápido, ser mais agressivo. E não dá para você cobrar em 3 jogos, em uma semana de trabalho. Primeiro que eu trabalhei, foram 3, 4 treinos. E mais trabalhos táticos do que volume. Então, a partir de janeiro, do dia 6, comece a cobrar. Se é 3, se é 5, mas o Cruzeiro precisa pensar nisso, que ele é muito grande. O Cruzeiro tem uma história linda, maravilhosa, repletas de títulos e que teve seus deslizes aí ao longo desse ano. E está pagando. E agora a gente pede a compreensão e a colaboração daquele que é apaixonado pelo Cruzeiro, como eu. Ajudem. Adilson, com toda essa questão que o Zezé colocou de jogadores com salários altos, enfim, jogadores que têm esse rendimento que vai ser analisado, como é que você pensa para sentar ainda nas férias com o Zezé, férias dos jogadores, mas de vocês, já começa nesta segunda-feira trabalho na sede do Cruzeiro, avaliando cada caso, avaliando cada situação, já para colocar o que você tem de entendimento de futebol para 2020? Eu já tenho a minha ideia, a minha base, já começo amanhã a trabalhar, e aí entra a parte financeira, parte jurídica, enfim, uma série de coisas, mas nós vamos reformular, faz parte do processo. Nós precisamos fazer isso. O clube tem a necessidade. E vamos fazer. Agora, essa geração mais nova que tem talento, cabecinha boa, dedicação, foco no trabalho, né? Tentando melhorar, não se deslumbrar. E nós estamos aqui para ajudar. Experiência a gente tem. O Adilson, 2 colocações. Qual foi o momento que você viu nesse desafio que existia a possibilidade, uma chance de se evitar o pior? E mais, o que você viu de positivo nesse elenco, desses garotos que o Zezé até citou, e você realmente gosta, observa muitos jovens, jovens como o Kaká, hoje você colocou o Everton, muita gente já vinha pedindo ao Abel, o Maurício em campo. O que você pode passar de positivo, de alento para o torcedor no elenco que será montado para o ano que vem? Não, tem bons valores agora, precisamos trabalhar. Isso é trabalho. Até conversei com o Célio Lúcio ali agora, ele que está lá nas categorias de base. Então, para a gente intensificar, tem a taça, alguns jogadores que estarão na taça que já tem potencial.
tudo isso vai ser passado para que no dia 6 de janeiro a gente já comece. Então tem o estadual, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro da B, tem a Supercopa. Tem mesmo, Zé? Não vai ter? Então, ou seja, é 65 jogos no ano. Então, já iniciar no dia 6, tentando fazer com que esses jovens aproveitem essa oportunidade. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. No momento, infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? A gente não viu, eu achei que não é um problema do preparador físico. É um time que com 60 minutos começa a cair. E foi contra o Vasco, e foi contra o Grêmio, e foi hoje. Então, fica difícil você fazer alguma coisa. Né? Então, infelizmente, estamos pagando por erros um pouquinho anteriores. Adilson. Olha, com relação à Supercopa, não está descartado, não. Conversei com o pessoal da Conmebol. Eles estão buscando uma alternativa de calendário. De repente, aqueles clubes que... A maioria dos clubes que foram campeão da Libertadores não disputa a Conmebol. A ideia é buscar um entendimento. A Conmebol anunciou a Supercopa já e a CBF alegou a falta de calendário. Eu acho que dá para compatibilizar isso. Os clubes que disputarem, ela pode ser paralela à Sul-Americana. Os que disputarem a Supercopa não disputariam a Sul-Americana. No caso do Atlético, por exemplo, que está que está na Conmebol, ele optaria, se eles quiserem, disputar a Supercopa. É o único caso, né? Porque os outros que estão na Conmebol não ganharam ainda a Libertadores, com exceção do Atlético. Então existe esse espaço, sim. Adilson, você teve 10 dias para tentar contornar a situação do Cruzeiro. Foi contratado, igual você falou, de madrugada. Queria que você falasse que cenário que você encontrou quando chegou aqui o Cruzeiro, em termos dos jogadores mesmo, em termos de bastidores, com 10 dias para tentar resolver a situação técnica. E outra, o Zezé disse que para ele você não tem culpa alguma do rebaixamento do time. Você concorda com isso ou acredita que tem uma parcela de culpa para essa queda? Quando eu cheguei, eu até peço desculpa aos meus amigos, e hoje eu sou meio desligado em relação à rede social. Eu foquei no meu trabalho, eu foquei nos 3 jogos, eu focava Vasco, eu focava nas reuniões que nós tínhamos, ouvir as pessoas que estavam no dia a dia, para me tomar algumas decisões. E eu acho que a gente fez um bom jogo lá contra o Vasco. Merecíamos até o empate. Eu acho que a equipe teve uma intensidade alta, teve um pouquinho de dificuldade no jogo do Grêmio, mas poderíamos ter vencido o Grêmio também. Tivemos oportunidades e perdemos. E a gente trabalhou também muito o emocional, a ter tranquilidade, passar confiança, coisa que eu sempre fiz, né? Mas tem coisas que tem um limite e às vezes eles não te dão essa resposta, né? Então, por isso que é importante você ter mais tempo, né? Não é que a gente tenha necessidade de ter 2, 3 meses para. Eu acho que o profissional ele precisa de um tempo. Então, mas eu também tenho, né? Mesmo que eu não consegui empatar um jogo, enfim, 3 jogos difíceis, né? Mas pode colocar também um pouquinho na minha conta, não tem problema não. O importante é que está aqui é um profissional que tem muito carinho, muito respeito pelo clube, se dedicou, se entregou, tentei fazer o meu melhor, mergulhei aqui no trabalho e sabia das dificuldades e da responsabilidade, aquilo que poderiam me dar, né? E tinha algumas preocupações e elas ficaram evidentes e claras durante os jogos. Agora é enxugar as lágrimas aí e começar a trabalhar já pro ano que vem. Eles tentaram fazer o melhor dentro das nossas limitações. O Cruzeiro é uma média de idade, se colocar todo mundo, é uma das maiores do campeonato.
Aí o que vai acontecer? Aí não adianta você tá trabalhando há 3 anos num processo de reativo, você querer ganhar 3 jogos, ser ofensivo. Não é da noite pro dia que você faz as coisas. Essas providências, elas teriam que ser tomadas antes. Esses cuidados antes. É na formação de um elenco. Então, a gente precisa rever algumas coisas. Adilson, você citou o seu colega de trabalho, Rogério Ceni, né? É um ótimo profissional. E o Rogério Ceni, na derrota, me lembro, no Independência, o Cruzeiro perdeu para o Grêmio por 4-1. O Rogério Ceni, em entrevista coletiva, falou que precisava de respaldo de diretoria para fazer algumas mudanças, coisa que não houve. Você, já confirmado para a temporada do ano que vem, já conversou com a diretoria a respeito disso? Vai ter o respaldo da diretoria? Vou ter, sim. Já. E amanhã a gente senta e já começamos a trabalhar para o ano que vem. Dia 6 de janeiro, nós teremos 2 jogos treinos antes da estreia, no dia 22, na quarta, né? Dia 26 ou 27, depois tem outro jogo do Mineiro. Então, contra o Boa, às 20 horas, né? Então, eu já estou com a programação lá. Os exames, dia 6 às 15 horas, apresentação. E a gente já começa trabalhando. O foco é a gente não perder tempo, né? Intensificar, ainda mais jovens. As 10 mil horas que um bom profissional precisa, então eles vão trabalhar, sentar na sala lá no auditório e tem muito trabalho. Eu terei muito trabalho e farei com o maior prazer. A gente chega às 7 e vai embora às 7 da toca. E é o que eu vou fazer pelo clube. Adilson, a saída ali foi muito tumultuada, a gente não teve contato com os jogadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o vestiário ali, esse contato com os atletas, e que você falasse um pouco também sobre 3 jogadores, se eles estão entre os seus pilares, de repente, para a reconstrução desse Cruzeiro, até pela relação que eles têm com o clube, Fábio, Léo, Henrique, se de repente eles são os caras que podem te ajudar nessa sequência aí. Sim. Eu sou católico e recebi um presente do padre Gilson, a Nossa Senhora do Silêncio. O vestiário estava um silêncio. Em relação a esses 3, são pessoas que eu confio, pessoas que eu sempre respeitei e a gente vai conversar também. Então é momento de ouvir direção, né? O que for o melhor para a instituição nós vamos fazer. Pode ter certeza disso. Adilson, boa noite. Boa noite. Quis o destino que você, que inclusive declarou amar o Cruzeiro, uma das pessoas com mais identificação com o Cruzeiro no futebol brasileiro, estivesse nesse dia trágico. Você fez um chamamento a cruzeirenses, ao torcedor. Você também se dispõe a liderar esse chamamento. Inclusive, o time tem risco de perda de mando com tudo que aconteceu, passar boa parte da Série B sem mandos. Você também se dispõe a ser um desses símbolos. E outra coisa, você conhece a história, o jeito do Cruzeiro jogar. Você pretende também resgatar essa raiz do Cruzeiro, um Cruzeiro mais ofensivo, mais toque de bola? Mais intenso também, como você sempre falou? Claro, a minha colaboração é desde você aceitar e pegar um avião e eu não discutir salário, né? Eu sabia do momento, poderia ficar em casa, assumir amanhã. Eu vim com a intenção de ajudar, de dar o melhor, tentei fazer o melhor, e esse processo de reconstrução, todos nós precisamos colaborar. Então eu vou fazer também. E agora, jogar como o Cruzeiro, como torcedor do Cruzeiro gosta, essa é a nossa intenção. Agora, você precisa ter atletas para isso, né? Os comportamentos que a gente quer, isso é trabalhado. Agora, as valências, as características, nós precisamos achar e encaixar e trabalhar. Isso eu vou fazer. Boa noite, gente. Perdão. Pode levar isso aí. Não, pode levar.